O culto tentou reviver o braço direito dos diabolos em algum lugar dentro da escola. Nesse momento, já não dava mais pra confiar em ninguém, cara. A Claire revelou toda a verdade sobre a mão direita dela, aquela mãozinha, aquele símbolo que tava gravado lá, né, que foi gravado com magia, pra Alexia. E ela explicou pra Alexia que a sua missão era salvar o mundo e proteger o Sid. Foi nesse momento aí, né, que justamente por isso que ela recebeu a força da Aurora. A Alexia, então, já sabia que algo estranho estava acontecendo, e a Aurora não disse nada pra Claire, só que não tinha como ela descobrir. Ela sabia que de novo a mão dela estava começando a formigar, e aos pouquinhos a Aurora, mesmo escondendo, estava tentando conduzir a Claire para chegar na verdade, por ela descobrir por si mesma. Então o círculo mágico gravado ali na mão dela começou a brilhar. Pouco a pouco ele foi ficando mais forte, foi aumentando o brilho, significando que esse momento da descoberta chegaria. E então, do nada, o mundo se rachou novamente, se estilhaçou como se fosse vidro mais uma vez. A Alexia também passou por esse momento e se lembrava que foi a mesma coisa que ela viu quando ficou presa lá com o bibliotecário-chefe. E então, uma névoa branca envolveu a escola. Nesse caso, foi literalmente uma dimensão muito maior, porque todos os alunos que voltavam para casa também foram pegos por essa névoa. Literalmente, todo o campus de Midgar foi afetado. A partir desse momento, um jogo que colocaria em risco a vida de todos os alunos que estavam no campus, inclusive do próprio Sid estavam lá, começou. A parada ficou séria, então vem comigo pra gente poder entender tudo o que está acontecendo e qual é essa nova ameaça que apareceu. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Biras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bora de continuação, né? Porra, a gente sabe que o Sid tava lá, preparadão no telhado, tudo que aconteceu dos diabolos estarem entrando em cena, tá rolando agora. Quando o Sid tava olhando pra academia Midgar lá, vendo o pôr do sol, desfrutando um pouquinho, né, pensando exatamente no que a Zeta tinha falado pra ele, que ela não se importava mais com ninguém, independente de qualquer coisa, mesmo que todo mundo odiasse ela, não ia adiantar de nada, ela ia fazer o que fosse preciso, o que o mundo precisava, tá ligado? Só que o Sid começou a pensar um pouquinho nesse tipo de desenvolvimento e viu que isso aí funcionava. O Shadow era um homem que se rebelou contra o mundo, por exemplo. Ele assumiu os seus próprios crimes para proteger o mundo. E era para isso que ele se sentia muito legal, né? Já que ele assumiu o papel de uma eminência da sombra, finalmente chegando aonde ele tanto quis. A Zeta foi do mesmo jeito. Eles dois realmente elaboraram os arranjos assim, só que fique claro, eles não estavam por um caminho da verdade suprema, mas também não estavam por um caminho do mal, apenas seguindo o seu próprio caminho, criando a sua própria jornada. O Sid então se lembrou bastante da sua vida passada, onde ele costumava fazer essas sessões de treinamento, de reflexões secretas nos telhados. Só que alguém viu o Sid no telhado, o que, pô, pra ele era perfeito, pra ele se mostrar, né? Quando ele ia se apresentar, no momento seguinte, o mundo começou a se despedaçar da visão dele. Então a névoa branca pegou literalmente a escola inteira, o negócio começou a rolar. Como se simplesmente o mundo exterior fosse separado da escola. A neblina ficava cada vez mais densa e logo, mesmo o pôr do sol, que podia ser visto antes, tinha sido escondido. Piscando várias vezes, o Sid olhou, procurou, sentia que algo de ruim ia acontecer. Mas ele não esperava que algo realmente acontecesse, né? Só que ele começou a ouvir vozes confusas vindo do terreno da escola. Ninguém tinha noção do que estava acontecendo. Os alunos que ainda estavam na escola começaram a se reunir num certo lugar. E o Sid não tinha certeza dos detalhes, mas a certeza que ele tinha era que isso aí marcava o início de um evento. Ninguém sabia qual evento. Quando ele desceu as escadas e saiu para o corredor do prédio da escola, tava assim, a luz estava ofuscada pela névoa espessa, não dava para se enxergar nada. Mais da metade dos alunos parecia ter abandonado a escola. E então, ele chegou até a pensar na possibilidade do bibliotecário-chefe ter usado algum tipo de artefato. Só que ele já tinha sido derrotado, o cara já tinha ido de base, não ia rolar. A cada passo, o Sid foi tentando explorar, ver a névoa com magia, pesquisar o que estava acontecendo, mas tudo que ele podia confirmar era a própria névoa, o branco mesmo, o breu na frente dele. De qualquer forma, para ele, se divertir na neblina era a coisa mais importante do que a própria neblina, né? Nunca vi isso. Só que o pensamento da vez era: devo me juntar aos outros alunos ou, por enquanto, devo aparecer de repente como uma sombra, como um Shadow? Ele não sabia, mas de repente ouviu gritos vindo de longe. Daí foi quando o Sid usou sua super velocidade, foi na direção desses gritos e todos os quartos de lá ele viu que estavam vazios. Talvez fosse porque estava perto, né, de ir para casa e tal, só que tinha uma porta que estava trancada. E lá ele ouviu as vozes vindas de dentro. Foi quando ele foi, quebrou a maçaneta e entrou. Sorrateiramente lá, ele acabou achando um aluno chamado Suzuki, que ele era um aluno tão misterioso que chegava a ser igual ao Sid.
E até mesmo o Cid respeitava sua figura porque, porra, como sombra, ele usou esse garoto como referência em diversas ocasiões. Mas nessa hora, o Cid percebeu que tinha um colar muito estranho preso no pescoço de Suzuki. Não combinava com uma multidão comum. Era um colar que se grudava sozinho. E ele falou que não dava para retirar. Tinham vários números também escritos nesse colar, onde o Cid olhou para eles, e aí foi quando eles chegaram exatamente a 0. Então um bip longo foi ouvido e a cabeça do Suzuki saiu voando, explodiu. O Cid então pegou esse colar do Suzuki e começou a pensar que ele era um colar muito diferente, muito estranho, verificando cada coisa do colar que tava... Ele até chegou a imbuir magia no colar. E aí foi quando ele usou o seu conhecimento da vida anterior, assistiu muitos jogos mortais, ele, né, pelo visto, que pensou em algo que foi desenvolvido, né, a partir de uma teoria muito sofisticada e precisa, tá? Porque o resultado era uma bomba em forma de colar que explodia em um cronômetro chegando a 0. Só que tinha diferença porque não era um cronômetro de tempo, não era uma bomba comum. Geralmente o cronômetro diminuía com o tempo, mas esse era diferente. Os números iam subindo e descendo de acordo com o poder mágico da pessoa. Tanto que quando ele pegou no colar, ele sentiu como se o poder mágico dele estivesse sendo sugado para dentro do colar. Isso significa que, ao usar esse colar, ele absorveria fortemente o poder mágico e quando atingisse o ponto 0, se tornaria uma bomba explosiva. Suzuki tinha o menor poder mágico da classe, então ele estava treinando uma magia na sala de estudos e teve o azar de ser pego por esse incidente atual. Acabou que o poder mágico dele já estava esgotado, estava baixo e aí já era, só deu tempo do Cid chegar lá. Mas a questão é, quando e onde esse colar foi usado? Porque ele mesmo acreditava que ele não estava com o colar. O mais impressionante de tudo foi quando o Cid pegou no próprio pescoço, cara, porque também tinha um colar anexado nele. Ele então fez um espelho de slime, examinou o colar que estava em volta do pescoço, só que o cronômetro do Cid era um pouco diferente, né? Pro poder mágico dele, o poder restante tá parecendo que o colar estava danificado, porque estava atingindo 9.999. Para ele, tinha a sensação de que a magia estava sendo sugada aos poucos e tal, só que era uma porção muito pequena da magia dele, né? Em comparação com a quantidade total, fora que a quantidade de recuperação natural de magia do Cid ainda era maior do que o colar podia suportar, então ele literalmente não morreria nunca. Ele era o único que ia ficar vivo ali eternamente por causa da magia. E até poderia tentar se livrar desse colar da maneira que ele quisesse. Só que, claro que nosso sujeito, né, rejeitou essa ideia, o Cid não quis. A gente já conhece o cara. Não tinha uma escolha a não ser ele participar desse evento do colar bomba. Ele cortou o circuito mágico interno do próprio corpo e ajustou o poder mágico restante dele para o número próximo a 600. A razão pela qual ele se deu o trabalho de ajustar essa quantidade de poder mágico era para ser justamente com o poder mágico mais próximo do Suzuki. E claro, porque um senhor das sombras, né, sempre se disfarçava, né? Então ele se disfarçou como um estudante falecido comum e conduziria a investigação de perto. Quando as suas habilidades ocultas fossem expostas e ele conseguisse encontrar o verdadeiro culpado do incidente, aí eles revelariam o seu verdadeiro eu como Shadow. A coisa que mais deixava o Cid animado era isso. Fora que a gente também sabe que ele relativamente estaria correndo risco de vida agora. Isso empolgava, deixava a adrenalina dele a toda. E usando as técnicas de disfarce do Shadows Garden, ele se transformou em Suzuki por completo, inclusive a aparência, tá? Enquanto isso, Alexa e Claire se reuniram lá no auditório para poder discutir esse assunto. O olhar da Alexa estava fixo no corpo de uma aluna que simplesmente morreu por causa da explosão no pescoço. Elas descobriram como o colar funcionava e sabiam que se livrar dele também era algo perigoso. A Claire tentou várias vezes verificar, né, despejar o seu poder mágico no colar, só que sempre que ela fez isso ela sentia alguma resistência dolorosa. Então o colar podia explodir, acabar provocando a morte se você tentasse tirar. Muitos alunos deveriam ter saído da escola, mas o número de alunos que vinham ao auditório continuava aumentando drasticamente. O colar da Alexa apontava que ela tinha 1303 e o da Claire 1917. Só que, olha que loucura, os alunos começaram a pensar que o Jardim das Sombras estavam envolvidos de alguma forma. O Shadow Garden estava simplesmente destruindo todo mundo, porque o caso dos alunos desaparecidos e a misteriosa morte do bibliotecário-chefe trouxeram vários rumores sobre a organização chamada Shadow Garden estar envolvida nessas coisas. A Ordem dos Cavaleiros Sagrados estava preocupada com essas histórias e acaba que contava para os alunos, né? E os alunos ao redor de todo mundo que estavam ouvindo a conversa ficaram irritados com isso. Então um deles acabou correndo para fora do auditório. Só que de repente uma espada que estava coberta por invisibilidade perfurou o aluno. Mano, simplesmente era uma espada segurada por um espírito guerreiro sem vida. A Claire e a Alexa desembanharam as suas espadas e correram para cima desse espírito.
O flash swing das duas, tanto da Alexa quanto da Claire, fizeram com que vários espíritos desaparecessem, porque tinha muitos espíritos desses que ninguém sabia como que eles apareceram ali do lado de fora do auditório. Um grande número estava se juntando. Nina e Isaac fecharam a porta enquanto Alexa e Claire repeliam os espíritos, e quando a porta estava prestes a ser fechada, elas correram de volta para o auditório. Só que não dava para lutar desse jeito. Cada uso de habilidade usaria um pouquinho do seu poder mágico, ou seja, o número no colar diminuiria. Ele estava já sugando o poder mágico. Se você usar mais, uma hora tu vai ficar sem. Recuperando o fôlego então, eles verificaram os seus colares. Alexa diminuiu para 1238 e Claire 1825. Alexa e os outros verificaram o poder mágico restante dos alunos do auditório, e depois de verificar, Alexa abaixou a voz e disse que tinha alguém que tinha usado muita magia durante o treinamento extracurricular obrigatório, e se não fizesse algo em pouco tempo, menos de 1 hora, essa pessoa morreria. Tinham muitos alunos que tinham pouca energia sobrando, pouca magia sobrando. Nessa hora, as portas do auditório foram arrombadas pelos espíritos. Os estudantes começaram a se empilhar ali, tacar cadeira, mesa, tudo para formar barricada para segurar. E quando eles tentavam pensar em alguma coisa, um aluno que estava encostado na parede do auditório se apresentou. Ele chegou falando que era Suzuki. Ah, meu amigo, tu já sabe quem era. É, meu parceiro, Cid Kagenou vestido de Suzuki. Ele olhou diretamente para Alexia ali e explicou em primeiro lugar que a força de todos era algo limitado agora. Muitos alunos aqui tinham pouca magia sobrando, e se envolver numa luta seria algo ruim, porque, mano, o pouco que eles tinham seria simplesmente drenado. Era realmente tá lutando pela vida. Não tem nem lutar pela morte, né? Vida ou morte. Era caso de morte mesmo. Tá lutando pela tua vida. Então, fora que a carga mental de cada aluno com a morte se aproximando, cara, pô, ia ser algo gigantesco. Calmamente, então, ele analisou toda essa situação sobre todas as circunstâncias. Em outras palavras, ele falou que existem apenas 28 pessoas que podem ser usadas como poder de combate. Então, ele resolveu dividir os alunos em 2 equipes. A primeira equipe seria a unidade em que o esquadrão ficaria para a defesa, né, que são os alunos com baixo poder mágico restante, que permaneceriam parados no auditório, conservando seu poder mágico e se defendendo. E tinha também outras unidades, o esquadrão suicida, que eles chamavam, que era um esquadrão que, no caso, eram algumas das elites do colégio, que tinham mais poder mágico residual, coisa suficiente para lutar. Então eles iam romper as defesas do espírito e cortar a fonte desse fenômeno. Esse era o plano. Tá, mas o problema era, aonde que tá a fonte de todo o fenômeno? Ninguém sabe. Ah, sabe sim. É o seguinte, cara, a gente sabe que todos os colares estavam sugando a magia de todos os alunos. Pô, pra onde vai essa magia? Para um lugar específico. Era exatamente para a fonte principal. Se todos eles rastreassem aonde tinha essa maior quantidade de magia possível, eles chegariam à fonte tranquilamente. Como sempre, Cid sendo Cid, né? Cara, maravilhoso, meu parceiro. Pena que ele tava no corpo do Suzuki, e esse aí foi o problema inicial, porque acabou que teve uma galera que não confiou nele, porque o Suzuki era supostamente um aluno ruim. E se não fosse pela Claire, que tava lá, mano, era sentar e chorar, mano. Ela foi a primeira a concordar com o plano, até porque, como a gente comentou lá no início, lembra? Círculo mágico na mãozinha dela? Pois é, mano, esse círculo mágico na mão direita da Claire começou a latejar, aonde o poder tava fluindo ali, ela via, sabia onde tava a magia. Então ela podia sentir e traçar o caminho até a fonte principal. Mano, era obrigatoriamente certeiro que a Claire iria, mas e o resto que ia com ela? Meu irmão, ficou uma maior briga pra saber de todas as meninas ali, até o Isaac tava junto também, o Isaac, pra saber quem iria, né? Lógico que o Cid ainda se enfiou no meio e ele disse que mesmo tendo 500 pontos, ele ia entrar. E se ele fosse um fardo para as garotas, era só elas abandonarem ele para ele morrer. E deu tudo certo. Alex assumiu a liderança e explicou toda a estratégia para todas as pessoas. Só que, cara, vários alunos começaram a protestar com relação a isso, achando que eles iam abandonar os alunos lá dentro e tal. Mas não dava tempo de parar para explicar, para tentar convencer essas pessoas não, cara. Se eles ficassem parados ali, com certeza isso ia causar só mais morte. Então os 6 saíram pela porta dos fundos do auditório sem serem notados. A Claire e a Alexia lidaram rapidamente com qualquer espírito que pudesse atrapalhar, seguindo o seu caminho. Enquanto isso, a Cristina estava observando o Suzuki secretamente, de forma despercebida, né? Basicamente, ela viu que ele ficou lá na névoa branca, de frente com o espírito que poderia atacar de qualquer lugar. E a sua relação com o Suzuki, apesar de eles serem parentes distantes e colega de classe, nada mais, nada menos do que isso, pô, mesmo ele não tendo essa conexão profunda, mesmo assim ela sabia o tipo de pessoa que o Suzuki era. Mano, ele não era o tipo de pessoa que mostrava ser arrogante na frente da princesa Alexia ou ficar parado num combate real. E, cara, ele tava literalmente sendo uma pessoa diferente. Tava tão mudado que dava até pra dizer que ele se tornou uma outra pessoa. No entanto, o rosto e a voz era do Suzuki.
Então ela continuou achando que era ele, né? Parece que a maquiagem do Shadow Garden realmente deu bom pro Sage. A Claire conseguiu então uma magia sutil e caminhou pelo prédio da escola. Ela ocasionalmente segurava um curativo da sua mão direita que parecia estar preocupada com alguma coisa. Naquele momento, a Alexa desembainhou a espada de repente e cortou um braço de espírito que tinha crescido embaixo dos seus pés. A Claire, que liderava o caminho, olhou para trás e o Isaac sugeriu que, assim como ele havia dito, desde o momento em que eles deixaram o auditório até esse ponto, eles tinham consumido 20% da sua magia total. E a Alexa tomou a sua decisão. Todos correram para o prédio da escola e encontraram inúmeros espíritos vagando no final do corredor. Agora, o medo deles não chegarem a tempo tomou conta de todo mundo. Só que os tentáculos vermelhos de sangue se estenderam, né? O poder da Aurora foi usado pela Claire. O tentáculo rasgou os espíritos ao redor das garotas e salvou todo mundo. Assim que a Claire deu a ordem, os 6 atacaram a horda de espíritos. Claire moveu seus tentáculos vermelhos para criar uma abertura na horda e justamente a Alexa foi cortando um a um com seus movimentos ágeis. Isaac destruiu também com a sua poderosa espada cheia de poder mágico e todos os 3, sendo os melhores em batalha, avançaram na frente. Nina, Cristina e Suzuki lutaram não muito atrás da força principal. Nina enfrentou os espíritos que a Claire havia perdido, deixado passar. E enquanto a Cristina lutava também, ela só lançava os olhares pro Suzuki, porque o Cid estava lá, apenas parado no canto. Nem sacou a espada, cara, encostado na parede do corredor assistindo essa luta de fora. É mole? Os espíritos então foram violentamente destruídos pelos ataques dos 5. Naquele momento, a porta da sala abriu atrás deles e lá eles encontraram uma garota que estava prestes a morrer por conta do contador dela chegar a 0. Só que o Suzuki se aproximou das alunas lutadoras e ele aparou a espada espiritual que foi lançada para uma aluna com a palma envolta de magia. Suzuki sorriu levemente e tocou o colar da colegial. Quando ele fez isso, ele despejou o poder mágico dele no colar dela. No momento seguinte, o poder mágico restante dela aumentou para 251. Agora, a maioria dos espíritos sendo morta, a Claire acabou de cortar o último espírito. Só que o problema é que o poder mágico dos alunos tinha sido esgotado por essa batalha. Tava muito menor. Até a galera que tinha, Alex, a Claire, que tinha um poder mágico grande, tinha diminuído muito. A saída deles era compartilhar poder mágico entre si. E depois da transferência do poder mágico, o grupo se dividiu em 2. Elisa e os alunos dirigiram-se ao auditório, enquanto Alex e os outros rastrearam para onde foi a magia. Alexa e seus amigos saíram do prédio da escola e seguiram essa magia para um outro lugar. O ataque dos espíritos, graças a Deus, diminuiu desde então, com apenas alguns restantes que ficaram por aí. E aí foi quando eles começaram a desconfiar mais ainda do Suzuki, que era o Cid, né? Só que a mudança repentina dele depois da formação da Névoa Branca era mais do que suficiente para provar que ele estava do lado do culto. Se fosse esse o caso, eles estavam sendo controlados pelo Suzuki. Isso foi o que Isaac disse, né? Era o que ele estava imaginando. Então a Claire parou em uma pequena e velha igreja, nos limites da academia. Era um lugar que inclusive foi dito que não existia antes dessa névoa. Então eles entraram dentro da igreja e lá só tinha silêncio, como se todos tivessem esquecido aquele lugar. As cadeiras estavam cheias de poeira. A Alex avançava com cuidado para um lugar que era semelhante a um pedestal no final. A Claire então chutou o pedestal sem hesitar nada e lá tinha uma barreira mágica, onde você precisava de uma chave para conseguir mover. Todos vasculharam a área, eles começaram a procurar, ficaram o tempo todo, só que nenhuma pista tinha sido encontrada, nenhuma chave, nada. Cara, eles não tinham muito tempo. Embora raramente haja lutas no longo do caminho, né, eles não encontraram muita gente, o seu poder mágico estava se esgotando mais rápido do que eles imaginavam. Inclusive, eles chegaram lá com muito pouco. A Alexa estava com 500. A Alexa estava com 500 de poder mágico. Então, um silêncio profundo envolveu todo mundo lá. Tudo que eles podiam fazer era olhar para o pedestal com perplexidade. Só que nesse momento teve um pequeno estrondo. Quando eles viraram, era a Claire, que tava metendo soco no pedestal direto, tá ligado? Ela tava pedindo mais uma vez pra Aurora, pra emprestar o poder pra ela. A Claire então removeu as bandagens na sua mão, que o Isaac e a Cristina ficaram ofegantes quando viram um círculo mágico gravado nele. E nesse momento foi que o círculo mágico da Claire começou a brilhar. A luz da área se tornou vermelha e começou a gravar incontáveis letras antigas no pedestal. O poder mágico vermelho envolveu todo o pedestal e então ele explodiu. E aí o pedestal desapareceu sem deixar nenhum vestígio. Assim, uma escada que levava a um porão foi aberta. E aí foi a Claire liderando o caminho. Eles começaram a descer a escada, né? Era uma escada muito longa, quase não tinha visibilidade lá, eles tinham que descer devagar, né? Por causa dessa escuridão e do nevoeiro, pô, juntou tudo, já era. Quando eles chegaram no final da escada, o poder mágico da Alexa já tinha caído, de 500 para 450. Uma grande porta apareceu na masmorra mal iluminada. A Alexa e os outros abriram a porta pesada e seguiram em frente, até que depois de um tempo, eles ouviram algo pesado se movendo atrás deles. Na escuridão, eles não podiam ver o que estava acontecendo atrás, mas a Alexa se virou, sentindo como se ela
tivesse esquecido algo importante. Então ela lembrou das palavras do bibliotecário-chefe, que descobriu o porão da igreja e a porta de repente foi fechada atrás dele, né? E ela estava na mesma situação que ele, uma situação muito parecida agora. Alex então tentou correr, mas não adiantou de nada. Com um grande estrondo, mostrou que a porta fechou. Ao mesmo tempo, o gás começou a sair de um pequeno buraco no teto e um cheiro perfumado começou a encher a área. Nesse momento, mesmo tentando prender a respiração, era muito tarde, cara. Um por um eles foram caindo inconscientes ali. Alex era a última que restou. Na sua consciência ali, que tava ficando muito fraca, cada vez diminuindo mais, ela chegou até a ver o menino usando máscara de gás. Era o Isaac que riu dentro da sua máscara. Alexa pegou a sua espada, só que não deu, né? A consciência dela começou a desaparecer por completo ali. Eles basicamente tinham sido traídos por incrível membro que estava no grupo deles. Inclusive, estava acusando o Cid, ou melhor, o Suzuki, de ser um cara que estava indo pro lado do culto dos diabolos. E assim nós finalizamos o capítulo 5 do volume 5 de Keiji no Jitsu Ryukusha, cara. Eu já sei o que você tá pensando, que você tá se perguntando aí. Tá se rasgando por dentro pra saber. Cadê o Cid nessa hora, cara? Ele não falou que ele ia usar os poderes, a habilidade dele quando tivesse que usar? Quando descobrisse quem era que tava por trás dessa parada toda? Pois é, eu tô desse mesmo jeito que você, cara. Preocupado com todos e da esperança da nossa eminência das sombras se mostrar mais uma vez. Será que ele vai conseguir salvar todo mundo desse jogo mortal? Até ele agora tá dentro do jogo mortal, né? Então comenta aí a sua opinião, cara, e aproveita, se inscreve aqui no canal e ativa esse sininho. Você não pode sair daqui sem isso se você quiser continuar assistindo o que a gente tá trazendo aqui, né? Ver as próximas continuações de Keiji. Falta pouco pra acabar, cara. Sempre que lança, toda semana eu tô trazendo aqui pra vocês, então tu não pode perder, né? Fica ligado que já já tem mais, tem novidade. Muito obrigado, galera. Tamo junto sempre. Aquele forte abraço pra vocês. Beijão no coração e eu te vejo no próximo vídeo, hein? Valeu!